pagar a sua apresentação. Por isso pode ir. Então, bom dia, pessoal. Obrigada a presença de todas aqui. É muito gratificante ver uma sala cheia de mulheres para a gente falar de um tema que a gente precisa realmente dar voz a nós, para a gente acabar com bias, com uma série de... essa não presença nossa, que não é uma verdade. Eu sou diretora de tecnologia, atuo já há 12 anos em Big Techs, e apesar de atuar em Big Techs, eu não falo o nome delas, porque eu entendo que a gente precisa realmente quebrar um pouquinho, quebrar as barreiras do que as empresas muitas vezes trazem e estabelecem como alguns padrões. Também atuo em comitês de inteligência artificial, sou uma grande propagadora da questão da governança corporativa no Brasil, atuo junto ao IBGC também, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, falando muito sobre os temas de tecnologia e inteligência artificial. Fiquem à vontade para se conectar comigo, será um prazer conversar com todas vocês. Eu falo muito sobre a questão do que é essa era exponencial, né? Tudo que a gente está vivendo hoje, essa engrenagem da transformação da era exponencial, é uma revolução cognitiva. Tudo que a gente está vendo hoje sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, ela tem um impacto muito grande, mas a grande transformação está em pessoas. O que a gente está vendo hoje da tecnologia, dos LLMs, do que está acontecendo da transformação, da gente ver realmente startups como a da Beatriz, tudo isso é uma camada superficial, assim como foi a internet. A internet surgiu, uma evolução tecnológica, mas tudo que propagou realmente a internet ser relevante foi o que a gente mudou através dos processos e principalmente das pessoas. Por isso que eu digo que o que a gente vive hoje não é uma revolução tecnológica, é uma revolução cognitiva, da forma como a gente vai interagir com a tecnologia e fazer dela realmente algo relevante. Assim como a Bia mencionou, muita gente usa a tecnologia para fazer coisas que não são positivas. Ou como a gente vai, através da nossa cognição, fazer com que a tecnologia traga uma onda positiva do que a gente realmente imagina que é o mundo de amanhã. E o mundo da manhã se constrói a partir do hoje. Então, esse exponencial, nós seres humanos temos uma tendência de sempre discutir sobre o que eu sei sobre o que eu sei. E a gente deixa toda uma borda de conhecimento para fora do que a gente tem capacidade de discutir. E esse exponencial é muito importante, porque se eu falar assim, eu vou dar 10 passos lineares, eu vou chegar daqui até ali fora dessa sala. E se eu der 10 passos exponenciais, e o que significa exponencial? Eu me abrir a cada troca que eu fizer a absorver o conhecimento muito além do que eu entendo, do que eu posso achar que eu entendo. Então é basicamente hoje vocês saírem dessa sala e se conectarem ao menos com 3 pessoas e se demonstrarem realmente, fazer essa troca, vocês vão perceber que a visão, o horizonte que vocês vão passar a enxergar a partir dessa troca vai ser totalmente diferente do que vocês entraram nessa sala. Isso é o pensamento exponencial. Exponencialmente, 10 passos podem fazer a gente chegar na Lua. Então, essa cognição que eu quero provocar vocês é o que realmente a gente precisa para fazer com que a inteligência artificial seja efetiva para o nosso dia a dia. E a gente está passando por um conceito, não sei se vocês já ouviram falar sobre os superciclos. Quem já ouviu falar sobre superciclos? Então, o que acontece? Quando a gente estava falando de inovação é uma coisa que acontece há 10 anos e tecnologia não é uma coisa que existe há 5 anos. A gente está falando que há muito tempo a gente passa por ciclos de transformação, só que esses ciclos eles são atribuídos a uma tecnologia, a um tipo de inovação. E hoje a gente está vivendo uma combinação de muitas tecnologias e muitas inovações ao mesmo tempo. Então isso caracteriza um superciclo. E esse superciclo exige que a gente tenha uma combinação multifatorial do que realmente vai impactar o nosso dia a dia. Esse gráfico aqui, ele foi apresentado pela Amy Webb, que é uma futurista do Future Today Institute, e ela traz uma tendência, né?
E diferente do que a gente muitas vezes fala do futurista, que é aquela pessoa que sente e fica imaginando o futuro, um futurista ele trabalha com dados, e esses dados ele começa a ver os ruídos, as informações para entender como é que o futuro realmente está se desenhando. Ela fala que hoje a gente está vivendo uma tendência da inteligência artificial combinada com os ecossistemas conectados, então a IoT, toda a parte da própria internet conectando a gente e gerando, hoje não existem mais barreiras para o que a gente chamava de globalização. Hoje a gente é global, a gente está em qualquer lugar que a gente deseja e tem essa informação muito fácil. E a própria biotecnologia. Existem reportagens que falam que até 2030, todas as doenças, a partir da inteligência artificial, elas vão ter alguma maneira, uma pesquisa ou uma solução para que elas hajam um tratamento específico. Tamanha é a capacidade que a ciência tem através da inteligência artificial e principalmente da capacidade de processamento computacional de descobrir soluções para tudo isso. Então, o que muitas vezes aterrorizava a gente no passado, quando a gente recebia um diagnóstico, a partir de agora a gente começa a ter uma perspectiva muito maior, uma qualidade de vida e um horizonte também muito grande. E para pensar nisso, pensar que a expectativa de vida, ela sai hoje dos 70 anos e vai para os 80, 90 anos, pensar quais são os impactos que tudo isso tem na sociedade. E esse tipo de reflexão é o que traz a gente realmente pensar, ou como a gente vai trabalhar diferente, ou como a gente vai agir, como a gente vai pensar. E começando por um jeito de trabalhar diferente. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é a relação emprego-trabalho. Hoje, todo mundo busca empregos. E a gente vê cada vez mais movimentos onde o emprego, ele não é mais o sinônimo de realmente estabilidade, de felicidade. As pessoas estão buscando por trabalho. O que isso significa? O trabalho é a gente conseguir reconhecer em nós mesmos as nossas capacidades, o nosso conhecimento e as nossas experiências e como isso realmente contribui para uma série de trabalhos que a gente pode encontrar. E dentro de uma mesma organização, você pode ter uma capacidade e você pode transitar por diversas áreas, contribuindo com a sua capacidade para essa transformação. E Ale, mas o que a inteligência artificial tem a ver com isso? Logo que a inteligência generativa surgiu, aquela famosa frase, a gente vai perder nosso emprego para a inteligência artificial, foi o que mais marcou ali naquele início do boom da inteligência generativa. E na verdade aquilo não é uma verdade. Por quê? Ao mesmo tempo que muitos empregos eles vão ser substituídos por uma inteligência artificial, assim como o Muzi mencionou, muitos outros vão surgir. Porque pessoas especializadas para trabalhar com conteúdo, com dados, elas vão ser necessárias para conseguir propagar esse efeito. E ao mesmo tempo que surge essa automação e toda essa parte de substituição de muitas atividades pela tecnologia, as pessoas elas vão conseguir se concentrar em outras atividades que são extremamente relevantes para a capacidade cognitiva das pessoas. Então, do que realmente as pessoas não podem ser substituídas por uma inteligência artificial. E com isso a gente vai para uma outra reflexão que eu gosto de fazer, que é a questão uma nova maneira de pensar, né? Muitas vezes a gente vê aqui uma série de ficções, né, filmes, e quando a gente olha, hoje a gente já está vivendo essa realidade do robô humanoide, do humano e do robô, criando realmente um debate entre eles. Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado é o quanto a gente está almejando um humano no robô e o quanto a gente está robotizando a nossa vida. O quanto a gente engatou o piloto automático e está fazendo com que uma inteligência artificial tome decisões ao ponto da gente perder a nossa capacidade cognitiva, a nossa criatividade e o nosso senso crítico. Então esse novo jeito de pensar, que foi muito facilitado pela inteligência artificial no nosso dia a dia, de tomada de decisão, de análise de dados, ela ainda não é perfeita. A gente não pode delegar 100% dessa tomada de decisão para a inteligência artificial.
E isso como acontece no dia a dia, né? Muitas, hoje, soluções de software estão automatizando processos através da inteligência artificial. E muitas das empresas que hoje eu aconselho, ou que eu estou trabalhando em projetos de transformação, eles estão falando assim, então eu vou reduzir aqui o meu call center de 500 pessoas para 300. Você vai ter um ganho de produtividade, mas você ainda tem uma necessidade de capacitar essas pessoas, fazer o que a gente chama do reskilling, do upskilling, para que elas operem com a inteligência artificial. E o resultado não vai ser somente uma redução do número de pessoas que estão no teu atendimento, mas vai ser uma melhor satisfação do teu cliente, uma resposta mais rápida ao seu cliente. Então é muito importante esse novo jeito de pensar, não ser linear, no tipo, a inteligência artificial me dá produtividade, então eu posso reduzir o número de pessoas. Isso é um pensamento linear. A gente tem que ter um pensamento exponencial, de como a gente transforma os nossos negócios a partir do uso da tecnologia. E um novo jeito de agir. Né? Todo mundo fala hoje sobre o tal do Long Life Learning. Todo mundo Long Life Learning. O que é o Long Life Learning? Não é você colocar um monte de cursos no teu currículo e acabou um curso, você vai lá, engata no teu curso e você fica infinitamente lá tentando aprender alguma coisa e acumulando diplomas. O Long Life Learning é um mindset, é um jeito novo de pensar. É a gente conseguir se colocar diariamente num ciclo de aprendizado. Que eu comentei com vocês. Se conectem com 3 pessoas hoje, completamente fora do teu círculo de convivência, e a partir dessa troca da história e do que vocês podem realmente aprender com o que a próxima faz, vocês estão gerando já essa abertura de aprendizado, desse pensamento exponencial. E esse Long Life Learning também significa as empresas pensarem como elas vão requalificar essas pessoas. Não é, eu vou demitir esse grupo aqui porque eles não sabem isso, eu vou contratar. Não existe esse grupo do contratar. Sabe, você olhar hoje para o LinkedIn e pensar assim, tem lá um cargo de CDIO, né, o Chief Data AI Officer. Quantos anos de experiência? Tem lá, eu recebi esses dias uma vaga. 5 anos de experiência. Mas no quê? Então, é engraçado, mas essa questão das expectativas de que a gente vai ter tudo pronto, não existe. Apesar da inteligência artificial trazer esse imediatismo para a gente de ter as coisas prontas, a construção de nós, seres humanos, por isso que é uma revolução cognitiva, é uma revolução de pessoas, porque a gente realmente, nós somos os protagonistas de tudo isso. E aí a instituição, a empresa, passa a entender que ela precisa também motivar as pessoas e colocarem ela na engrenagem de aprendizado. Mas, Ale, por que a gente está falando isso se o tema do encontro aqui é a inteligência artificial? Porque todo mundo aqui está sendo impactado de alguma maneira pela inteligência artificial no dia a dia. Todas as empresas falam sobre inteligência artificial. E eu vou dizer que mais de metade das empresas que hoje eu estou me relacionando de alguma maneira não está adotando inteligência artificial da maneira correta. Ou não está discutindo inteligência artificial da maneira correta. Porque está discutindo de uma maneira superficial, linear. Eu tenho esse processo, eu coloco isso aqui. Todo mundo está liberado já ChatGPT, a gente tem uma ferramenta interna. Agora a ferramenta de comunicação registra as atas das reuniões. Mas para que esses dados estão sendo utilizados? Eu passei por essa revolução há 10 anos atrás, o data-driven, os dados são o novo petróleo. Só que, gente, dado ruim, no modelo ruim, dá uma resposta ruim. Então, se a gente não tem dados bons, modelos bons, a gente não vai ter uma resposta positiva. E essa questão desse novo jeito de agir exige que a gente tenha esse senso crítico que não está dentro do modelo para a gente conseguir realmente produzir o que a gente quer produzir. E aí a inteligência artificial, né, é um mercado que cresce, as organizações todas estão se movimentando, muitas delas não estão se movimentando no sentido de como transformar o meu negócio, porque transformar negócios, se desfazer de legados, entender que fazer o movimento que a Blockbuster devia ter feito, que uma Kodak devia ter feito, não é fácil. Mas assim como a gente teve uma Blockbuster que morreu, uma Kodak que realmente hoje sobrevive
a aparelhos com outras linhas de negócio, daqui 5 anos a gente vai ter algumas empresas que falam assim, ela morreu por conta da inteligência artificial, ela não existe mais porque ela não soube revolucionar. E aí vão ter milhares de startups que conseguiram realmente entender esse novo jeito de pensar, de agir e de trabalhar, que vão emergir nesse novo mercado. Esse vídeo aqui, vamos ver. One way to increase your net worth is to use the internet for all it's worth. Everywhere you look, computer-savvy people are doing just that. Many of them astonishingly young. Our cover story is reported now by David Pogue of the New York Times. Remember that old New Yorker cartoon? On the internet, nobody knows you're a dog. But in the real world, some of the internet's most influential and successful forces have their own version of that line. On the internet, nobody knows you're a teenager. Started at Netscape when I was 14. Basically, I had an internship there. Eu vou depois disponibilizar todo esse conteúdo para vocês, mas esse vídeo é do lançamento do Facebook, onde o Mark Zuckerberg, naquela época, um recém-formado universitário, falava muito sobre a questão do advento do Facebook e a função que ele enxergava do que é realmente seu impacto daquelas redes sociais. Então hoje, o que o Facebook foi para a era da internet, a inteligência artificial generativa, as novas startups, elas estão para esse novo momento. E como garantir a efetividade de tudo isso, né? Eu não vou passar todos os vídeos porque eu estou no tal ali de tempo, mas a gente tem, é um vídeo aqui do Bill Gates explicando a internet. Assim, no advento da internet, no computador DOS, não precisa colocar. Bill, there's something that I really love about the Windows 95 that's really Ele cool. explica ali o computador, como que surgiu, o jornalista, né, ali, ele poderia fazer com um computador e com a internet naquele momento. E é hoje o que a gente está fazendo aqui. A gente está falando sobre inteligência artificial. A gente está fazendo esse letramento, a gente está falando sobre impacto e fazendo com que a gente pense realmente fora do que é o zoom do burburinho, né, dos corredores, realmente a gente pensar quem sou eu a protagonista nesse mundo da inteligência artificial. E tem aqui um conceito do forecast, né? Todo mundo fala, vamos fazer um forecast, vamos pensar. Forecast é você pegar os dados que já existem e fazer uma projeção para uma mudança que vai acontecer iminentemente. É uma tendência. O que hoje não funciona tão bem, porque a gente tem uma série de coisas acontecendo que fogem do espectro do que a gente tinha de dados do passado. Então a gente fala muito hoje sobre foresight, que você conseguir realmente olhar para múltiplos potenciais futuros, por isso o exponencial, porque daí a gente consegue entender, baseado em uma ação, o que pode acontecer realmente para o futuro, o que podem ser esses potenciais futuros. E o vídeo que eu vou passar para vocês depois, eu vou deixar disponível no YouTube, essa palestra, que dura mais de 2 horas. O que acontece? O Steve Jobs fez isso. Quando ele lançou o primeiro iPhone, ele pegou ali todas as funções de múltiplos devices e juntou numa coisa só. Porque ele entendeu, poxa, daqui a algum tempo, com a dinâmica que a gente tem da mudança do trabalho, da forma como que as pessoas estão se conectando, com o advento da internet, tudo isso aqui vai precisar estar junto ao mesmo tempo. Então vamos lá lançar um device que junta tudo ao mesmo tempo. E aí surgiu realmente o primeiro iPhone, o primeiro telefone ali no conceito do que a gente conhece hoje. E não foram dados, não somente dados, evidências e tendências que ajudaram o Steve Jobs a fazer isso. Ele não tinha nenhuma certeza se aquele iPhone ia dar certo ou não. Assim como a IBM, quando lançou o primeiro computador e fez uma projeção de venda de 200 mil unidades e vendeu mais de 2 milhões de unidades no mesmo espaço de tempo que ela tinha projetado. A gente vive hoje num mundo de muitas incertezas. Tem todas aquelas siglas, né? A gente está com medo, com incerteza, com fragilidade. E aí eu volto a dizer, por que eu insisto tanto que essa transformação é cognitiva? Se a gente não tem a capacidade de entender como a gente está interagindo com todos esses sentimentos e como tudo que está em nosso entorno está impactando a gente se deixa levar por uma onda do que é o que o coletivo está fazendo. E a gente não se coloca realmente fora dessa onda para discutir realmente o como que eu quero fazer parte de tudo isso. Né?
E dentro das organizações é muito fácil a gente ver essa onda acontecendo, elas sendo levadas pelo que o mercado está falando, sobre o que realmente as empresas de software estão empurrando, versus o que a gente realmente tem como visão, o que aquilo faz de sentido para a minha organização, o como que a minha estratégia está, e colocar o que a gente fala muito sobre a governança de tudo isso. O que aconteceu nas primeiras ondas da inteligência artificial generativa, onde toda a parte da tecnologia ela começou a gerar muito vazamento de informações, etc., eles só aconteceram não porque a inteligência generativa provocou isso, é porque não tinham comitês de segurança, não existia um comitê de risco, e o que estava sendo feito era previsível, porque a inteligência artificial não era uma coisa nova, mas nunca ninguém pensou que aquilo podia chegar tão rápido, da maneira que chegou, através de uma interface que disponibilizava um canhão na mão dos usuários. Então essa governança, ela tem que também ter essa característica do foresight, de pensar o que pode acontecer e realmente como que eu vou fazer. E aí tem o conceito da resiliência e da flexibilidade. Eu gosto muito dessa imagem do fundo, que é da árvore. Ela é da savana africana, que à medida que o vento vai soprando, ela foi se moldando aquele vento. Então, ela é resiliente porque ela é forte, ela está ali, fincada, as raízes, mas ela foi flexível para sobreviver. Então, não só resiliência e flexibilidade, mas a gente está muitas vezes focado na tecnologia. Agora a inteligência artificial surgiu, ela resolve todos os meus problemas. Mentira, não resolve. Mas ela cria muito mais problemas do que está resolvendo em alguns casos. A gente tem que ter o foco no problema. Então, as grandes organizações hoje que eu vejo que tem muito sucesso na inteligência artificial são aquelas empresas que elas são focadas no problema e que elas entendem que sim, a inteligência artificial pode ser uma solução, mas não necessariamente toda a solução. E por último, aqui que eu estou sendo quase chutada, né, para fora, o risco da atrofia cerebral, né? A gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes a gente está delegando tanto a inteligência artificial. Nossa, já o ChatGPT faz um planejamento, o ChatGPT cria uma receita, o ChatGPT faz um resumo, o ChatGPT... Mas a gente parou de criar, parou de ser criativo, parou de pensar e criticar. Então, não necessariamente a inteligência artificial ela tem que dominar e ela tem que facilitar, mas ela não pode ser realmente a única solução para tudo que a gente faz. Essa visão crítica, ela é a maior característica do ser humano, entender realmente os bias, entender realmente o que é preconceito, o que é certo, o que é errado, o que é ético. Podem ser que a gente desenvolva modelos e que a inteligência artificial geral, que é uma tendência que se fala muito, ela aconteça. Mas ela só vai acontecer com base em dados, porque a inteligência artificial são dados. Então, se a gente não coloca dados corretos, aquilo também não vai dar o retorno que a gente espera. Peraí. Como é que faz? Bom, e por último, a questão das mudanças, né? Muitas das organizações que eu trabalho atualmente, né, elas estão focando muito na questão do planejamento. Então, existe muita coisa no papel. E a gente não está conseguindo tirar essas coisas do papel e realmente levar para a operação e levar para a execução. E o principal gargalo disso é a questão, o medo e o risco na tomada de decisão. Então, se a gente não conseguir inverter essa roda do realmente como tomar a decisão a partir da entrada de uma nova tecnologia, essa roda da inovação, a gente acaba ficando travado. E o que eu mais vejo de desafiador hoje nas organizações é a mudança dos processos. A tecnologia, ela é um plug and play, ela é muito fácil de a gente trabalhar. Você está falando uma coisa simples, mas alguma das frases que as minhas colegas vão explorar hoje é a inteligência artificial, ela é tão simples que até um não desenvolvedor, ele vai trabalhar com isso. Então, ela é muito fácil de ensinar, porque ela é muito intuitiva. Mas o que é difícil é a gente conseguir quebrar a barreira a gente conseguir fazer a mudança para que os processos realmente se adequem a toda a tecnologia que a gente está mudando, que as pessoas que fazem parte dessa mudança também mudem, tá? Eu vou parar por aqui. Eu tinha alguns outros slides para dar exemplos mais tangíveis, mas eu vou deixar as minhas colegas também falarem e eu fico à disposição para a gente bater mais papo na sequência. Obrigada.